14. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Darei poder a minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que devem morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo lhes atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua, principalmente da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta deles, tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e um décimo da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. O segundo aí passou, e o terceiro aí virá em breve. Somente até aí. Parece que eu peguei outra versão aqui. Engraçado. É? Então eu acho que eu estava lendo na minha Bíblia. Eu estou vendo aqui que está diferente do que eu estudei, gente. Bota na NA. Não, deixa aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Mas vamos lá. A gente precisa começar aí, né, falar um pouco ainda, algumas coisas antes de começar a pregação de hoje. Né? No capítulo anterior, nós vimos João relatar, né, da sua visão do anjo poderoso com o livrinho na mão. Né? Disse que com o pé direito ele pisava no mar, com o pé esquerdo pisava na terra. Né? Esse anjo, aqui a gente vai ver João falando de um anjo poderoso e falando de uma maneira diferente, falando um anjo poderoso que pisava com um dos pés no mar, com outros pés na terra, mostrando o tamanho dele, né? Mostrando que ele tomava conta ou pisava em toda a terra. Ou seja, se ele pisava em toda a terra, ele tinha um poder destrutivo muito maior do que os outros que vieram. Né? A gente já falou isso também, que a gente está agora no intervalo entre a sétima trombeta, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, né? Ali entre o capítulo 10 e o capítulo 11, né, até o versículo 14, nós estamos vendo esse intervalo, né? Esse intervalo, a gente percebe que, assim como houve um intervalo lá entre o sexto selo e o sétimo selo, aqui também há um intervalo, né? A gente precisa lembrar que o que a gente está contando aqui é a história do Apocalipse, de tudo que vai acontecer várias vezes. Não se lê Apocalipse olhando do capítulo 1 até o último capítulo como se fossem coisas sequenciais acontecendo. Não se lê assim, porque seria um terror entender tudo que está lá.
é uma maneira cíclica, são vários ciclos. Você vê que a história de Apocalipse é contada através de 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, entre outras coisas. É a mesma história, contada várias vezes, com cada vez mais detalhes, mais específicos, né? Que a gente vai entendendo e percebendo. Então, assim como aconteceu o intervalo ou o interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, agora também acontece o intervalo, o interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, para poder falar o que está acontecendo com a igreja, para falar também desse tempo, né, da misericórdia de Deus, como a igreja está, o que está acontecendo com a igreja nesse tempo aí, né, dessa perseguição, de tudo isso que está acontecendo, né? Então, hoje nós vamos tentar entender a visão que João teve, né, desse interlúdio, desse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Tá? No versículo 1, já iniciando, a gente vê aqui, João vai falar, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, né? E me foi dito, alguém disse isso a ele, né? Vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Gente, antes de falar a interpretação disso aqui, ou as interpretações, eu preciso deixar claro que existem várias interpretações sobre o que estamos lendo hoje, né? É bom até ler o 2, porque a gente vai falar sobre o 2 também. Vamos ver o que diz no versículo 2. Ó, exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Tá. Então a gente vai ver aqui que dão a João ali, alguém dá a João na mão dele, alguma espécie, alguma coisa de medir, um metro, uma trena, aquilo que ele entendesse como alguma coisa para poder medir na época, tá? Alguma coisa marcada que eles de repente usariam na época, seria o metro da época, a trena da época, o metro da laser da época, né? Enfim, seria isso ali que deram a João. Tá, a gente precisa entender o seguinte, João foi incumbido de fazer essa medida. E aí a gente vai ver que é pedido para ele medir o quê? Meça o templo de Deus e o altar. E aí a gente precisa começar a tentar entender o que significaria, quais são as interpretações que nós temos sobre o que é o templo de Deus e o altar. E depois fala para ele contar os adoradores que estavam, né, nesse templo de Deus e o altar. Então, a pessoa que falou com ele pede para ele fazer isso, né? É bom deixar claro que eu não estou aqui para falar que a minha interpretação é mais correta, a de B é mais correta. Eu tento, inclusive, vou trazer as interpretações que existem sobre isso, para que você tire suas conclusões, né? Claro que, geralmente, eu vou focar em uma e vou dar alguns argumentos por que eu foco nessa, de fato, né? Mas eu vou falar das outras interpretações também. Algumas visões vão entender que, quando vai falar aqui, para ele medir o templo de Deus e o altar, é o templo que será construído novamente em Jerusalém. Né? Então está falando que os judeus vai construir lá, vai voltar a ter sacrifício, aquela coisa toda que a gente vê aí. Principalmente, né, se eu não me engano, é os dispensacionalistas, não é isso, Romulo? Pré-tribulacionista e dispensacionalista que vão voltar, é o pessoal do deixados para trás e tal, essa coisa toda aí, tá? E vai ser esse templo aí que vai ser medido, né? E vamos lá, os judeus verdadeiros, aí vão pensar também olhando para pessoas, né? Olhando para essa visão também. Os judeus verdadeiros são o templo e o altar de Deus, ou seja, os salvos, né? E os que estiverem do lado de fora, olhando para o templo mesmo, olhando para essa visão, são os incrédulos, são aqueles que não creem em Deus de fato, né? Então, olhando para essa visão, esse templo de Deus é um templo mesmo que será construído em Jerusalém. Os que são medidos ali, né, vamos dizer assim, são as pessoas, os judeus verdadeiros, né, que estão sendo medidos ali. E os que não são aqueles que estão no lado exterior. Como se esses que não são judeus verdadeiros vão ser considerados aos gentios, que é o pátio dos gentios, né, estão sendo considerados assim. Tá, outra interpretação que nós temos é que o templo de Deus e o altar são o povo de Deus, ou seja, as pessoas, a igreja. E o pátio exterior, que foi dado aos gentios, são os incrédulos mesmo, aqueles que não creem. Pois era exatamente assim que era feita a divisão do templo na época, né, da primeira vinda de Jesus, do templo lá de Herodes, enfim. Existia o pátio dos judeus, a parte dos judeus, e existia o pátio dos gentios, né, lá fora
é onde os gentios tinham que ficar. E, mais uma vez, nós vamos ver aqui, que eu pulei aqui, eu estou percebendo que eu pulei o que eu deveria pular. Outra interpretação também, acho que na verdade são essas são as principais, né? Uma olhando que é o templo de verdade, né? E outra olhando que são pessoas. E aí com o tempo aqui a gente vai entender, né, o que significa e por que são pessoas, por que não são pessoas ali, tá bom? Ah, entendi o que aconteceu aqui. O editor errou aqui, ó. Eu botei uma parte da introdução no meio da parte do coisa aqui. Agora eu entendi por que está faltando aqui. O difícil é achar aqui agora certo. Peraí, gente, vou achar aqui. Tá, vamos lá. Então a gente entendeu essas duas primeiras situações aqui. O templo de Deus ou é o templo ou são pessoas, tá? Eu entendo como pessoas, tá? Eu entendo como o templo de Deus, porque a gente vai ver, olhando para o Novo Testamento, Deus vai falar que Deus não habita onde? Não habita onde? Ele habita onde? Então, o templo de Deus, o altar de Deus são pessoas, tá? Somos nós, tá? No versículo 2, nós vemos fala para se excluir, né? Porém, o pátio exterior não ameaça, pois ele foi dado aos gentios, né? Então, vamos fazer a comparação aqui. Quando vai falar de medir aqui, está falando sobre também calcular, porque vai falar conte os adoradores. Quando vai falar de medir, é para saber quantos são esses, os que pertencem a Deus. Mede aí, João, o templo, medir. Aí logo depois fala sobre quantidade, número de adoradores. Medir é falar, marcar ou mostrar a quantidade dos filhos de Deus. Aí é medir. É como se ele falasse, mede aí qual o tamanho da minha igreja. E João vai lá e mede todos aqueles que foram o quê? Selados. E agora conta. Então todos esses daí reunidos, agora conta eles. Esses são os meus filhos. Esses são que por mais que passem perseguições, provações e lutas, inclusive morram, são meus, foram selados por mim, foram guardados por mim. Gente, isso aqui é uma comparação olhando para o mesmo intervalo que houve lá no capítulo 7, no versículo 1. Olha o que diz no capítulo 7, no versículo 1 de Apocalipse, no intervalo lá entre o sexto selo e o sétimo selo. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então percebem aqui que entre o sexto e o sétimo selo há um intervalo para o sétimo selo acontecer? É a mesma coisa que está acontecendo no capítulo 11. No capítulo 11 ele é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. No capítulo 7 a gente vê Deus falando que, aliás, um anjo vindo com o selo de Deus para poder selar. Que é comparado à mesma coisa de João e medir. Marcar, medir aqueles que são os filhos de Deus. E logo depois, no versículo 4, do capítulo 7, vai falar sobre a quantidade. Esses que foram selados, 144 mil. A gente sabe que é um número simbólico, isso aqui, né? E no capítulo 11, da mesma maneira agora, além de mandar ele medir o altar, ou seja, as pessoas, a quantidade de pessoas que tinham, conta com a quantidade dos adoradores. Ou seja, mais uma vez, nesse intervalo que existe aqui, existe uma conta ou uma expressão de que Deus está selando os dele e sabe os números exatamente. Você sabe quanto vão ser salvos? Eu não sei. Mas Deus sabe. Então é uma comparação aqui para poder mais uma vez mostrar
a segurança que nós temos em Deus. Porque parece, a gente vai lendo as coisas que vão acontecendo, as perseguições e destruição. Peraí, mas onde está o povo de Deus nessa hora? Onde que está a igreja de Deus nessa hora? Está sendo guardado por Ele. Está sendo selado por Ele. E só vai acontecer toda essa destruição quando Deus assim selar a todos. Você percebe que no capítulo 7, né, é aquela situação que eu falo, né, do João Câmbio. Para, segura aí, peraí. Não vá agora, longe para destruir tudo. Espera. Tem pessoas que Deus ainda vai selar. Ele vai lá e sela. Né? Ou seja, a destruição total não virá enquanto esses que pertencem a Deus, todos não forem salvos. Tá? Então, voltando, olhando para esse intervalo, Deus está mostrando através de João como a igreja está e continua segura por Ele. Essa é a segurança que temos. É a que Deus fala para nós. É a que a palavra de Deus promete para nós. Não aquilo que as pessoas falam. Tá? A profecia maior para nós é a palavra de Deus. É o que a palavra diz de nós. Não aquilo que as pessoas falam de nós. Né? Eu até citei isso na semana passada. Eu fiz até um corte, botei lá no Instagram. Pessoas que profetizam falsamente. Meu irmão, minha irmã, a nossa segurança está em Deus. Vai lá, uma menina fica doente, um tumor no cérebro, vai pessoas lá, não, Deus me mandou eu vir aqui para poder, isso é fato real, tá? Eu não vou falar o nome de pessoas aqui, mas é fato real, pessoas próximas a mim. Vai ser, Deus me mandou aqui porque eu tenho o dom de cura para poder curar ela, e ela vai ser uma profeta, uma missionária, uma testemunha, o testemunho dela vai ser contado em muitos lugares. E a pessoa morreu, e a menina morreu com esse tumor no cérebro. Não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Se fosse Deus que tivesse falado, Ele cumpriria. Deus não fica pegando as palavras que as pessoas jogam ao vento. Peraí, vou cumprir aquilo ali para poder honrar meu filho, vou cumprir aquilo ali para poder honrar, senão meu nome vai ser envergonhado. Ei, o nome de Deus não está sendo envergonhado. Deus é Deus. Glória a Deus. Ninguém precisa dizer que Deus é Deus para Ele ser Deus. Se ninguém glorificar a Deus, Ele continua, vai dizer que a natureza, tudo glorifica, tudo que há nele glorifica a Ele. A nossa segurança está em Deus, na palavra de Deus, não naquilo que as pessoas falam por aí. Eu preciso afirmar e voltar a esse tema para a gente lembrar disso. Se a Bíblia está dizendo que vamos estar seguros nele, que a destruição não verá enquanto não forem todos selados, aqueles que pertencem a Deus, a gente tem essa nossa segurança. Aleluia. E não naquilo que as pessoas estão falando. Esteja certo do que a Bíblia está falando. Tá? No versículo 2, eu preciso ainda voltar ao versículo 2, só para enfatizar mais uma coisa. Nós vemos que essa segurança existe para os filhos de Deus e não para aqueles que não são. Lógico que essa segurança não significa que a igreja não será perseguida e que não sofrerá o martírio. Pelo contrário, em toda a história a igreja tem sido perseguida e tem sofrido martírio, sim. Tem sido mortos, sim, as pessoas. Tem sido mortos, sim. Em toda a história, e não será diferente naquilo que virá posteriormente. Mas sim que não sofrerá o dano da segunda morte. Todo aquele que nele crê não vai sofrer o dano da segunda morte, onde a Bíblia vai dizer em Apocalipse que, né, e o inferno será jogado dentro do lago de fogo e enxofre, vai dizer, e essa é a segunda morte. A igreja de Cristo pode vir a morrer, a primeira morte aqui, como muitos morreram. Mas a Bíblia garante que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Olha só, tem a promessa da ressurreição. E ainda que morram mais pessoas, se elas morrerem em Cristo, elas vão ressuscitar com Ele no último dia. Ainda que a primeira morte venha sobre nós temos a segurança sobre nós que a segunda morte não virá. Ainda no versículo 2, a gente precisa também, a parte B do versículo 2 vai dizer, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Vamos tentar entender isso daí também. Tá. O que simboliza esses 42 meses? Esse período, como é que eu posso dizer? Fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja. Ou seja, esse período, vamos pensar em duas interpretações disso que eu preciso falar.
vão dizer que são os 3 anos e meio, algumas interpretações 3 anos e meio, vamos dizer, né? Vai vir o tempo da grande tribulação, né? Aí vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação mesmo, né? Então, alguns vão dizer que esses 42 meses, que dá 3 anos e meio, significa esse tempo ali de perseguição ali, né? Vamos lá. Ele fala da perseguição do mundo durante... Só que aí, perdão, voltando, recapitulando. Só que aí, a interpretação que eu tenho seguido aqui é que esse tempo aqui fala de perseguição durante todo o período da igreja. Olhando para a visão amilenista, né, que é a que eu tenho seguido aqui, o milênio não vai ser um milênio literal de 1000 anos, 999 mais 1. Mas o milênio representa todo o período da igreja. Desde do surgimento de Cristo até, né, o fim de tudo. É o momento da igreja que está reinando com Cristo. O momento onde Jesus continua no trono, Deus continua no trono. É estranho, gente, vocês pensarem, só vou abrir um parênteses aqui, é estranho pensar que Cristo vai vir um monte de vezes e voltar um monte de vezes, sendo que a Bíblia fala sobre 2 vindas só. Qual o sentido? Eu só vou fazer essa pergunta, porque se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem. Qual o sentido faz de Deus vir, levar a igreja dele, depois volta, Jesus volta para a terra, porque é isso que ensinam por aí, volta para a terra, reina 1000 anos com a igreja dele na terra, com pessoas com um corpo transformado, mas no meio dessas pessoas que têm um corpo transformado, existem pessoas que não têm um corpo transformado. Assim, qual o sentido que faz nisso? Essa é a interpretação dispensacionalista, né? Pré-milenista dispensacionalista vai falar sobre isso aí, bem lá, o deixados para trás lá. Cristo volta para a igreja, volta para a terra, com a igreja, com todo mundo com o corpo glorificado, mas no meio desse povo ainda existem incrédulos, pessoas que não foram transformadas, que vão pecar ainda. É meio que... Por que Deus, né, olhando... E a Bíblia não fala isso. O tempo da igreja, olhando sobre o tempo lá do cavaleiro branco lá, do primeiro cavaleiro, que sai de... Né, como é que fala a palavra? Não sei se é definido, disposto a vencer, não, é outra palavra. Determinado a vencer é o tempo da igreja, é o tempo que Cristo vem e o Evangelho começa a expandir. Se você pesquisar um pouquinho, isso que eu estou falando, você vai ver que não existiam essa questão da expansão da palavra de Deus antes de Cristo. Não existia isso. Não existiam cruzadas evangelísticas, era concentrada em Jerusalém. Quem queria conhecer a Deus, tinha que vir a Jerusalém. Quando a gente olha para o cavaleiro branco, aí que ele sai, determinado a vencer, aí sim, é o evangelho expandindo. Você vê que Jesus fala, ficarem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não é isso? Vocês vão ser meus testemunhas, vocês vão proclamar o meu nome. E daí que começa o tempo da igreja, o tempo da proclamação do evangelho. Né? Em outro tempo não existia isso. Cristo vai falar e citar, né? Eu estou até fazendo um resumo aqui, bem resumido. Cristo vai citar sobre a questão de que não tem como fazer algo na casa de alguém se não amarrar o valente daquela casa, vamos dizer assim. E nesse tempo, olhando para a visão milenista ainda, eu preciso falar sobre isso, é o tempo onde Cristo vem e o diabo é impedido de não deixar as pessoas crerem. E aí vai falar sobre a questão da prisão de Satanás. Não acontecerá, já aconteceu. Porque ele não tem como impedir as pessoas de crerem. O evangelho se expande. Olha só a diferença de antes de Cristo, onde a palavra de Deus se concentrou ali em Jerusalém, e logo depois da ascensão de Cristo ali, o evangelho se espalha por toda a terra. E agora as pessoas podem, por todos os lugares, os discípulos de Cristo, pregar o evangelho por todos os lugares. Tá? Fiz um resumo do resumo, tem muita coisa para falar. Eu vou separar um dia, eu vou ver ainda, provavelmente vai ser só no capítulo 20 que eu vou falar sobre isso, que vai ser sobre o milênio, né? De repente eu vou fazer uma introdução, a gente fala o milênio. Eu vou falar sobre cada visão, as principais visões, né, sobre o Apocalipse. Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, amilenista, pós-milenista, tem mesomilenista, que vai pegar os textos lá de Jesus falando lá em Mateus 24, se eu não me engano, que vai falar que houve uma tribulação tão grande, né, que quanto nunca houve, mas por causa dos salvos esse tempo foi abreviado. Então é como se a igreja passasse metade da tribulação e a outra metade não. Então existe também essa
essa interpretação. Enfim, existem várias, mas eu vou tentar pegar as principais para poder falar de cada um. Não sei se vou conseguir falar em um domingo só, provavelmente não. Mas eu vou tentar trazer uma comparação. Eu já estou até escrevendo isso já, que esse dia eu estava no ônibus indo para o trabalho e estudando, pesquisando, falei, gente, eu preciso fazer isso. Aí eu já escrevi, pré-milenista histórica, como acredita no milênio? Botei lá, acredita assim. Pré-milenista dispensacionalista, como acredita no milênio? Amilenista, como acredita no milênio? Pós-milenista, como acredita no milênio? Para poder fazer uma comparação de todas as visões, para vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, isso aqui é uma introdução de uma coisa que vocês têm que pesquisar. E eu recomendo pesquisar sobre cada visão. Tá? Eu estou estudando isso separadamente das pregações que eu estou trazendo, para chegar um dia aqui e tentar trazer esse paralelismo aí, essa comparação de como cada visão interpreta. Gente, é preciso deixar bem claro uma coisa. Não é salvo quem acredita, não é só salvo quem acredita em uma visão apenas. Você pode de repente pegar um pouquinho de um e pegar um pouquinho de outro, se não for heresia, não tem nada a ver. Tá? Porque tem gente que vai falar, não, só é salvo quem acredita nessa visão. Não, isso é mentira. Até porque os homens que estão interpretando são falhos. A palavra de Deus ela é inerrante, mas os homens são errantes. Tá? Isso é besteira. Tá? Isso é infantilidade. Se você já ouviu alguém falar isso daí, infantilidade dessa pessoa. Não, só é salvo quem é calvinista. Não, só é salvo quem é arminiano. Não, só é salvo quem é luterano. Não, só é salvo quem acredita no amilenismo. Não, só é salvo quem acredita no pós-milenismo, do pré-milenismo histórico, do pré-milenismo dispensacionalista. Tudo bem que eu sempre falo do pré-milenismo dispensacionalista, meio que zoando um pouco, porque é uma viagem. É uma história louca, mesmo, que dá um filme muito bom. Por isso que eles contam muito isso mesmo, né? É algo meio romantizado, enfim, muita coisa que você escreve uma história bem bonita, vamos dizer assim. Mas, enfim, não importa a maneira que você acredita, o importante é você acreditar que Cristo é o teu Salvador. Se o milênio está sendo agora, no fim das contas, se você crê em Cristo, não importa. Se o milênio será no futuro, não importa. O importante é você estar crendo em Cristo Jesus. Lógico que sempre a gente vai trazer para que vocês estejam ligados nos fatos. É bom até a gente saber de todas essas interpretações, para que quando começar a acontecer, se a gente vai saber. Porque a gente está entendendo, a gente está estudando. Eu não vou focar em uma só, deixando isso bem claro, para que a gente fique à vontade para buscar entender, claro, tentando entender o contexto biblicamente. Por que Apocalipse tem muitas interpretações? Porque é um livro de uma forma alegórica. Muita alegoria. Tem coisas aqui que eu já falei desde o início, que eu nem vou entrar no tema, porque não vale a pena nem entrar do que é isso, de que não é isso. O importante é que a gente tem que estar junto ao Cordeiro quando tudo isso acontecer. Tá? Precisava abrir esse parênteses aí para poder falar sobre isso. E de repente alguém, vamos defender uma tese. Não vamos defender nenhuma tese. Mas eu vou falar sobre todos e vou falar, poxa, eu acredito mais na milenista. Tá? Tem falhas? Tem, porque vai ter perguntas que os amilenistas não vão conseguir responder. Assim como as outras também não vão conseguir responder. Tá? Ok? Então, esse período ali, tem que até voltar, já ia pulando já aqui. Depois qualquer coisa eu corto isso da minha fala lá no YouTube. Tá. Esse período fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja. Da primeira à segunda vinda de Cristo. Isso é olhando para a visão milenista, tá? Esse período aí, 42 meses. Não é um período literal, mas é um período que a gente não sabe quanto tempo será. Obviamente, na medida que o tempo avança para o fim, essa perseguição torna o quê? Mais intensa. Cada vez mais intensa. No livro de Apocalipse, nós temos, esse tempo representa o tempo em que a cidade santa é oprimida, o tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho, a mulher, não sei o que eu fiz aqui, eu editei errado, celestial, tá? O tempo em que a besta tem permissão para exercer sua autoridade. Este é o período que Satanás exerce poder no mundo, especialmente nos últimos dias, com a atuação do anticristo. Então Satanás vai ter poder, a gente já leu isso aqui, quando é dado, inclusive a chave é ele, do abismo, sai lá os gafanhotos, que representam os demônios. Ele também vem com esse poder para poder fazer aquilo que ele estava impedido de fazer. As pessoas, hoje em dia, ainda podem crer. Ainda podem crer. Mas chegará um tempo que não vão crer. Inclusive, as pessoas ainda podem morrer e se matar. Vai chegar um tempo, que a gente já leu aqui na Bíblia, que até a morte vai fugir delas, elas não vão conseguir morrer. A gente já leu isso aqui, se eu não me engano, semana passada ou retrasada.
e ainda há misericórdia. Essa tem que ser a nossa pregação para aqueles que ainda não creem em Jesus. Ainda há misericórdia. Ainda há tempo de perdão. Ainda há tempo de remissão dos pecados. Ainda existe tempo. Essa tem que ser a nossa pregação até a nossa morte. Até Cristo voltar, enfim, não sei em que geração Cristo virá, não sei em que geração essa grande tribulação aqui, essa besta vai surgir, não sei se já surgiu e está esperando alguma coisa acontecer para ela de fato aparecer, mas vai aparecer. A pessoa do anticristo vai se manifestar, como uma pessoa mesmo. E a gente vai ler isso aqui, a gente vai começar a entender mais coisas aqui ao longo dessa pregação. Versículo 3, vamos lá, versículo 3 vai dizer: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aqui volta mais uma vez, 32 vezes 1260 dias, mais uma vez. Aqui, olhando para algumas interpretações aqui, parece um tempo literal, mas também pode ser um determinado tempo, um ciclo de tempo. Porque a gente precisa lembrar que Apocalipse geralmente é todo interpretado de uma forma alegórica, simbólica e não literal. Mas é por um determinado tempo, né, que vai acontecer que essas duas testemunhas vão testemunhar, né, ali da palavra do Senhor, enfim. Aí vai dizer vestidas de pano de saco. Isso remete, né, olhando para o Antigo Testamento, os profetas que vinham de pano de saco, vão mostrar humildade, entre outras coisas. Quem são essas duas testemunhas? Aí é a pergunta que a gente começa a responder. Mais uma vez, existem várias interpretações falando quem são essas duas testemunhas. Por isso que aí eu volto para falar isso para vocês. Não se preocupe se você não soubesse, se eu não soubesse, a gente não chegar a um denominador comum. Quem são essas duas testemunhas? Caramba, eu dependo de saber disso para poder ser salvo. Não, você não depende disso para saber ser salvo, você depende do Cordeiro. Se dependesse do meu e do seu entendimento, ninguém seria salvo. Mas depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é que faz nos ser salvos, é isso que nos faz ser filhos de Deus. Tá? Então, quem são essas duas testemunhas? Umas pessoas vão dizer que são Enoque e Elias, né? Aí vão dizer que são eles, porque eles foram os únicos homens que não experimentaram a morte. De repente eles voltariam para trazer ser as testemunhas que vão testemunhar, pregar, e a gente já leu aqui que eles vão morrer também, vão ser mortos. Vamos lá. Outros entendem que elas falam de Moisés e Elias, essas duas testemunhas, né? A descrição aqui tem um símbolo aqui. Por que tem esse símbolo aqui? Por que vai se dizer que essas duas testemunhas são Moisés e Elias? A gente vai ver no versículo 5 e 6. Vamos ter uns símbolos aqui que vocês vão entender. Vamos ler o versículo 5 e 6 do capítulo 11? Vai dizer assim: se alguém quiser causar dano a essas testemunhas, né? Da boca delas sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar dano. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E quem que orou para não chover? Mesmo? Elias. Por isso que vão dizer que pode uma dessas testemunhas ser Elias. Está mostrando ali o mesmo sinal que aconteceu naquela época. Pode ser. É isso que estão falando aqui. Tá? E vai dizer, continuando, tem poder para transformar água em sangue e ferir toda a terra, com toda sorte de pragas, quanto lhe desejarem. Quem ali olhando lá, né? Moisés transformou água em sangue, em todo tipo de pragas. Por isso que algumas pessoas vão trazer, né? Existe esse simbolismo aqui, pode ser Moisés e Elias, tá? Isso é bem falado por muitas pessoas, tá? Em outra interpretação, essas duas testemunhas são dois profetas do futuro que virão e profetizarão no espírito de Moisés e Elias, assim como João Batista profetizou no espírito de Elias. Não foi? João Batista não veio profetizar e profetizou no espírito de Elias? Outras pessoas vão olhar numa visão futurista, né? Olhando que não são pessoas do passado, mas são pessoas assim como João Batista apareceu, dois profetas apareceram, e eles vão profetizar da mesma maneira que Moisés e Elias fizeram no passado. Essa é outra interpretação. Ainda tem outra interpretação, tá? Essa outra aqui, interpretação, eu não sabia que existia. Eu lendo o texto, eu pensei nela, gente, então outras pessoas podem ter pensado nisso. Martin Lloyd Jones vai dizer que essa interpretação das duas testemunhas aqui, cada uma representa o Antigo Testamento, outra representa o Novo Testamento, né? Uma representa a Antiga Aliança, a outra representa a Nova
aliança. Outros vão dizer, que é o pensamento amilenista, né? William Hendricks, Simon, um nome difícil de falar aqui, falam que as testemunhas, na verdade, não são duas pessoas, são toda a igreja. Moisés, ou seja, representa Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo entre as nações. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de várias coisas: 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do cordeiro, Jerusalém celeste. Agora é chamada de santuário de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas. Eu sei que eu pulei o versículo 4, né? Vocês perceberam, né? Eu esqueci de ler mesmo, tá? Eu esqueci de ler mesmo. Versículo 4. Estas são as duas oliveiras dos dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Olhando para a igreja, mais uma vez, as duas oliveiras, os dois candelabros aqui, olhando para essa interpretação de que são a totalidade das pessoas que estiverem na terra, que são a igreja do Senhor, que continuarão proclamando o Evangelho, tá? Essa é uma visão amilenista, mais uma vez, falando aqui, tá? Duas testemunhas, olhando, também pensar, olha aqui, uma coisa que a gente vai ver na Bíblia, né, um simbolismo sobre duas testemunhas. Duas testemunhas era um método usado por Cristo. Duas testemunhas era um método utilizado por Cristo para testemunhar do mundo. Eu tô ligado, tô ligado. Vocês estão achando que eu não tô ligado na hora não, eu tô ligado. Só que preciso terminar aqui, não tem como eu parar no meio disso aqui não. O povo de Deus, voltando, duas testemunhas é um método utilizado por Cristo. A gente lê, você não precisa ler comigo, mas eu vou falar. Lucas 10, 1, né, vai dizer assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele, e a todas as cidades, em lugares onde ele estava prestes a ir. Então, duas testemunhas aqui, olhando para a Bíblia, também significa quando Jesus vai mandar os 70 de 2 a 2, para que andem juntos, para que proclamem o Evangelho. Melhor dois do que um só para proclamar, né? Olhando para essa simbologia ali da igreja do Senhor, tá? Olhando também para a Bíblia ainda, essa questão de duas testemunhas, né? É uma questão que só é recebida, só tem validade pelo testemunho de duas pessoas. A gente já leu sobre isso daí, já até foi pregado no texto fora de contexto, né? Essas duas testemunhas falam da igreja como um poderoso, né, ou uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica, ou seja, a época da igreja pregando o Evangelho, tá? Versículo 7. Então a gente viu aí algumas interpretações do que podem ser essas duas testemunhas, tá? Versículo 7 diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, as testemunhas, né? A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los. Preste atenção numa coisa. A igreja, você está falando, poxa, o pastor estava falando o tempo todo que a igreja não vai ser destruída, que isso, que aquilo, que não vai ser perseguida. Não, que não vai ser perseguida eu não falei em nenhum momento. Mas a gente vai ver aqui uma coisa interessante. A igreja será indestrutível até completar o seu trabalho. Indestrutível eu digo fisicamente. Deus só vai permitir que essas pessoas, se forem essa igreja toda pregando, essas duas testemunhas representar a igreja da época pregando, só vai ser indestrutível até completar o trabalho, porque você vai ver aqui, versículo 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho pregado, a besta que vem do abismo atacará, irá vencê-los, aparentemente irá vencê-los, porque talvez a morte física para algumas pessoas é a derrota, né? Aparentemente. Mas se você olhar para a Bíblia, aparentemente, quando Jesus vai para a cruz e morre, para aqueles que não sabiam das profecias que viriam sobre o Cristo, que ele ressuscitaria, o que aconteceu? Acabou, morreu, acabou. Jesus morreu, parecia que acabou, mas a morte não teve poder sobre ele, e ele ressuscitou. Glória a Deus. Talvez, olhando aparentemente para essas pessoas que irão morrer, testemunhando o nome de Jesus, a gente tem que lembrar que testemunha significa mártir. Não é só proclamar, é proclamar também, mas é morrer por causa do nome de Jesus também. Parece que acabou, morreu. Tá vendo? Falaram tanto, pregaram tanto, morreu. Não deu em nada. Ei, mas a segunda morte não pode vir sobre eles. Glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê ressuscite com ele no último dia. Glória a Deus. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia vai dizer, ressuscitarão primeiro. Verdade. Nós cremos na ressurreição dos mortos.
Nós cremos na ressurreição de Jesus. E nós cremos que se morrermos, vamos ressuscitar primeiro, como diz na palavra do Senhor, para que juntos possamos nos encontrar com o nosso Mestre Jesus. Mas enquanto isso, proclame o Evangelho. Se tiver que morrer, que morra. Se tiver que ser perseguido, se tiver que ser martirizado, morra. Mas morra proclamando o nome de Jesus. Morra pregando o Evangelho do Senhor. A proclamação do Evangelho, a gente olhando aqui para esse texto aqui, é o que mantém a igreja viva e pregando. A proclamação do Evangelho. Mas quando chegar ao fim disso, Deus vai permitir, porque é pela permissão de Deus, né? Que a besta que sai do abismo atacará a igreja e irá vencê-los, matá-los, aparentemente. Aí o texto vai continuar dizendo, versículo 8, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Gente, não importa saber aonde vai ser isso aqui. Não tem necessidade de saber onde é isso aqui. O que a gente vê, o principal aqui, que os corpos desses salvos, desses que foram mortos, vão ficar expostos. Como se fosse até um troféu aí, ó. Morreram aí, ó. Adiantou de quê? Né? Aí no versículo 9, vai dizer, durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Olha aí, então, espetáculo do mundo. Foi de todos os lugares do mundo. De todos os lugares do mundo. E vai ser um espetáculo. Não vão permitir que sejam sepultados, para que esses corpos fiquem ali de exemplo, para ser um espetáculo para o mundo. Olha aí, ó, esses crentes aí. Não está isso na Bíblia, tá? Não está isso na Bíblia, estou deixando isso bem claro. Mas é como se falasse, olha aí, ó. Olha aí, morreram tudo. Não serviu de nada o que falaram, o que pregaram, o que proclamaram, tudo que aconteceu, não serviu de nada. Vai ser um espetáculo. Se fosse um evento só para Jerusalém, não iria estar aqui, né? Todos os povos do mundo, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações contemplarão, né? Vamos lá. Versículo 10. Vamos ler do 10. É o 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Olha só, os habitantes da terra que não quiseram o cordeiro, que rejeitaram a palavra, se alegrarão por causa dessas pessoas, dos crentes da igreja, ou se for 2 testemunhos, festejarão enviando, né, presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Atormentado pregando a palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor. Outra coisa que é interessante, até faz ao que o Romanique falou também, durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos e nações contemplarão os seus cadáveres, não permitirão que sejam sepultados. Se for muita gente, se for igreja em todo mundo vai ver. E se tiver reportagem, vão ser filmados. Se for 2 pessoas também, pensando na época da internet, da comunicação, também todo mundo vai ver, porque vai ser transmitido para todo o mundo. Então, se vai ser 2 testemunhas vezes 2, ou se vai ser o mundo todo, isso aí cabe a Deus. Mas que todo mundo vai ver, isso vai ver. Vão festejar a morte, olha só, vão festejar a morte dos filhos de Deus. Vão festejar, pessoas vão festejar a morte daqueles que estão atormentando a terra. E vai falar sobre atormentar a terra, é pregar a verdade. Isso já começou, na verdade, né? Pregar a salvação, pregar o juízo. Né? Isso é atormentar. Gente, prega para uma pessoa que ela é pecador, que ela precisa de um salvador, que ela precisa se arrepender. Quantas pessoas falam, não, eu não preciso disso. Eu não peco, eu não preciso disso. Eu não preciso de salvação. E aí é onde elas são atormentadas. A gente vai ver ao longo da história, onde pessoas estão proclamando, né, Paulo e Silas pregando na cidade. Ela pega esses homens, suma com esses homens daqui. Estão atormentando a cidade, estão causando problema na cidade. Né, a ponto de, se eu não me engano, vocês lembram, vamos lembrar comigo, Éfeso, que era a cidade que era totalmente idólatra, era Éfeso. Né, a ponto de quando o evangelho é pregado lá, fecham-se os templos, fecham-se os produtores de imagens, começam a falir. Não é isso? É a igreja de Éfeso. Eu acho que é a igreja de Éfeso. E a ponto de, vamos sumir com esses homens daqui. Vamos sumir com, a gente leu isso em Atos, se não me engano, dos apóstolos. Vamos sumir com esses homens daqui que estão acabando com o nosso negócio, estão acabando com tudo. É aquela comparação que eu falei, né? Aparecida. Acaba com a idolatria lá, muita gente vai morrer de fome porque não vai ter como vender nada lá e não vai ter o sustento. Porque o comércio da cidade é baseado onde? Na venda de ídolos, entre outras coisas. Tá? Vamos lá. Versículo 11, versículo 10 ainda. Então,
enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Então, pregar o evangelho, pregar a sentença de condenação também, pregar que a pessoa está errada, pregar que se ela não tiver um salvador, ela vai ser condenada, vai ser atormentada, como já tem sido ao longo da história. Essa pregação de atormentação, entre aspas, já tem acontecido. E assim, por isso, esses mártires, essas testemunhas já têm sido mortas, porque estão atormentando um povo que não quer servir a Deus, que detestam a Deus, que detestam a luz, que detestam a palavra de Deus. Não se chegam para a luz de jeito nenhum. E quando a luz aparece, essas pessoas ficam incomodadas e não querem a luz, elas querem voltar para as trevas. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé. E o grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então, está falando sobre essas testemunhas. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Olhando, gente, olhando também para aquilo que Cristo vai fazer, você vê que todo mundo vai ver, todo olho verá, não será a vinda de Cristo olhando para o arrebatamento, não será algo secreto. Todo mundo viu o que aconteceu com essas testemunhas aqui, olha só. Todo mundo está vendo. Pum, fez assim, a roupa ficou vazia e acabou. Não. A Bíblia vai dizer, até a gente, no começo do Apocalipse, vai falar sobre isso, que todo olho verá. Tá? Todo olho verá. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 do céu ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo aí passou. O segundo ai passou. E o terceiro ai virá. E aí a gente mais uma vez volta para as interpretações, como está se repetindo. Lembra da águia vindo? Ai, 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 moradores da terra. Mais uma vez está falando sobre a mesma situação, mostrando que o último ai será o pior. A 7ª trombeta, ou o 7º selo, ou o 7º flagelo, sempre será pior. Mas, quando a gente vai pensar, olhando, o que acontecerá também com essas pessoas que vão estar no final dos tempos, e a besta, a gente olhando que vai fazer milagres, vai curar, vai fazer entre outras coisas, as pessoas vão se prostrar diante delas, as pessoas vão colocar elas como ídolo, vão fazer imagem para elas. Eu lembro, quando eu penso nisso tudo aí que vai acontecer, eu lembro da frase do pastor Paul Washer. Falsos profetas são castigo de Deus para falsos crentes. E eu parafraseio a frase dele, falando que Deus vai dar ao povo que detesta a sua palavra, que detesta a sua luz, exatamente aquilo que eles querem. Ídolos que os agradem e que venham satisfazer os desejos do seu coração. A gente vai ler na Bíblia em Romanos que Deus vai entregar os homens às suas próprias paixões. Vocês querem viver longe de Deus? É como Deus fala. Vocês querem viver longe de mim eternamente? Então vivam longe de mim eternamente. Vocês querem viver nas trevas? Então vivam nas trevas. Vocês querem isso mesmo? Vocês querem satisfazer o desejo do vosso bem? Então satisfaçam o desejo do vosso bem. E assim será no fim. Amém? Então vamos ficar por aqui. Pode desligar para mim, por favor. Desligar. E vamos